da Editora Labrador, e o Marcos é nosso autor de algum tempo. O projeto Labratalks nasceu nessa quarentena. A gente começou a bater um papo com os nossos autores, falar um pouco sobre o livro que ele publicou, o livro ou os livros que eles publicaram com a gente, um pouco sobre a carreira deles, enfim. E hoje a gente está aqui com o Marcos. O Marcos, ele é palestrante de sustentabilidade, empreendedorismo e estilo de vida, idealizador, fundador, ex-diretor, presidente e atual conselheiro voluntário da ABRAPS, que é a Associação Brasileira de Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável. Ele é professor da ESPM, do MBA e da graduação, nas questões de ética, empreendedorismo, responsabilidade socioambiental, empreendedorismo social e terceiro setor, e é coordenador do SEDES, Centro ESPM de Desenvolvimento Socioambiental. E ele é autor, aqui pela Labrador, do livro 101 Dias com Ações Mais Sustentáveis para Mudar o Mundo, que foi ganhador do Prêmio Jabuti na categoria Economia Criativa em 2019. Bom dia, Marcos. Eu queria começar já com uma pergunta para você, pedindo para você falar um pouquinho da tua carreira, para falar um pouquinho como é que você chegou nessa área, sustentabilidade, terceiro setor, enfim, empreendedorismo. Fala um pouquinho para nós, conta um pouquinho para nós da sua caminhada. Primeiramente, queria agradecer, né, Daniel? Um prazer aí estar contigo novamente. Acho que a gente passou aí muitas emoções juntas, né, naquele prêmio Jabuti lá, que realmente foi um foco aí nas nossas carreiras, né, muito importante. E eu sempre busquei, por meio das minhas várias atuações, principalmente profissionais, focar a minha área nessa área social inicialmente, né? Depois eu fui ampliando também para as questões ambientais. Então, eu comecei aí toda a minha carreira na área de marketing e comunicação, sou formado pela ESPM, na área de publicidade e marketing, e depois fui aí me aventurar nesse mundo do terceiro setor, das ONGs, né? E nessas ONGs eu aprendi muito com o social, lá nas bases, aquelas ONGs que trabalham aí com as questões socioemocionais, ambientais e de pobreza mesmo. E lá aprendi muito na Cooperapic, montei uma organização que chamava Instituto Marco 3, que era marketing e comunicação do terceiro setor, montei a SPM Social, naquela época que isso nem chamava empreendedorismo. Aí meu pai falava, você não vai trabalhar, não vai pagar firma, né? Você não você fica inventando essas empresas aí, né? E meu pai sabiamente falava isso só para questionar. Meu pai é um professor universitário, né, de muitas longas datas aí da Unesp de Botucatu, e graças a ele e o incentivo dele, né, questionou a primeira vez, depois ele foi entendendo, e atualmente ele está assistindo as lives com a minha mãe lá, né, fica em casa com mais de 70 anos, então agora acho que ele está falando muito bem, puxa, valeu a pena todo esse incentivo. E depois eu acabei indo para as grandes empresas, né? Trabalhei na Nestlé, trabalhei na Philips, na área de responsabilidade social, e depois eu fui acumulando essas questões ligadas ao ambiental, né? Então, fui gerente de sustentabilidade para a América Latina na Philips. E, num certo momento, eu falei, não, agora está na hora aí de... comecei a dar umas palestras, né, Daniel? E foi muito bacana, o pessoal todo lá participando das palestras, e a minha mãe é pedagoga, formada na PUC, já deu aula e tudo mais, e meu pai, professor de carreira, universitário, e parecia que escorria no sangue, assim, na veia, essa coisa de professor, né? E eu comecei a dar umas palestras pela Philips, lá na Nestlé, depois fui trabalhar numa empresa chamada La Fábrica do Brasil, e sempre, né, de vez em quando chamando para uma palestra, eu falei, olha, esse negócio aí é interessante. Aí estava na hora de fazer uma outra pós, né, que eu já tinha uma de administração, e aí uma amiga minha falou, não, Marcos, por que você não faz um mestrado, né? Já, quem sabe... Aí eu falei, não dá tempo para fazer mestrado, trabalhar, né? Não, tem aí uma faculdade que é lá na PUC que você consegue, né, dar um jeito lá de fazer mestrado, dar aula, tudo ao mesmo tempo e trabalhar. Aí eu falei, beleza, fui lá, me inscrevi, e aí fui descobrir que tinha aula à tarde, né? Por incrível que pareça, eu falei, e agora, né? Eu, gerente de sustentabilidade da América Latina na Philips,
vou ter que ainda ter aula à tarde, né? Aí eu falei, e agora, né? Fiquei naquela dúvida, já tinha me inscrito, já tinha pago as taxas. E eu fui lá falar com o presidente. Por acaso, naquela época, sabe aquelas coisas de sinergia, Daniel, que vai acontecendo? Se encaminha. Se encaminha, né? E naquela época, o meu presidente era o Marcos Bicudo, né? Presidente da América Latina, da Philips. E por acaso, naquela época, eu estava respondendo diretamente ao presidente. Aí eu falei, nossa, imagina eu falando com o presidente da empresa, pedindo, sabe? Eu quero ir à tarde, não posso ir à Então, tarde, tantos tranquilo. tópicos o cara tá pensando, né? Tem que vender TV, tem que vender produtos médicos, iluminação. Aí vai um gerentinho lá e fala: olha, posso liberar uma tarde minha para poder assistir aula, né? Aula ainda, né? Aí, por sorte minha, o Marcos Bicudo hoje é um executivo aí de uma outra grande multinacional. Acho que é uma brasileira, até CEO, e ele falou, Marcos, mas onde você vai fazer? Eu falei, eu vou fazer lá na PUC. Professor Royos, professor Ladislau Dalbor, né? Aí ele, nossa, são meus professores, eu tive aula com ele, super bacana, vai lá e faz sim. Aproveita que eles vão vir aqui, também vão fazer uns projetos com ele. Eu falei, beleza, vamos lá. E aí eu compenso minhas horas. Ele falou, não, você já é gerente, você faz os seus horários aí, super sossegado. Aí eu falei, nossa, sincronia total. E aí eu acabei fazendo o meu mestrado. E no mestrado eu comecei a escrever, e aí eu acabei entrando nessa área cada vez mais forte, na área de sustentabilidade, agora na área acadêmica. E como é que veio a ideia de escrever o livro 101 Dias com Ações Mais Sustentáveis? Essa pergunta é muito legal, eu adoro essa pergunta. Depois de várias vezes, né? Mas agora na Labrador, ao vivo, né? Que vai ficar gravado para prosperidade, vai ser muito legal. Então, realmente, eu estava fazendo meus 40 anos, né? E aí eu fiquei pensando, né? Puxa, 40 anos, né? Dizem que não é a meia-idade, que a meia-idade agora é 50, né? Mas antigamente era a meia-idade. Fiquei pensando o que eu já fiz na vida, o que eu já trabalhei, você fica naquela coisa. Aí eu pensei, puxa, já tenho filho, né? Tenho 2 filhos, o João e a Helena. Já escrevi um livro em parceria com outro professor, um livro mais acadêmico, né? Que eu entrei lá no meio do projeto, com o Edmir, e outro livro que é marketing disruptivo, e mais 2 outros professores. Já plantei árvore, né? Eu falei, opa, acho que falta um livro. Né? Peguei lá meus blocos de anotações, que sabe aqueles blocos? Você deve ter também, né, Daniel? Puta, tem Projetos para muito fazer. bom. Você tem Uma pilhinha. uma pilha de projetos, não é? Opa! A fazer. E aí tinha lá projetos a fazer, um livro, e lá tinham 100 ações mais sustentáveis, né? Que eu comecei a perguntar para as pessoas o quanto. Todo mundo perguntava, mas Marcos, quais ações você pode fazer no nosso dia a dia? Aí eu peguei e escrevi 100 ações. Eu falei, bom, acho que agora eu vou aproveitar, né, esse mundo das mídias sociais. O Instagram ainda não estava tão forte, o LinkedIn estava começando a ficar forte que ele é hoje. E eu falei, sabe, as pessoas vão começar a dar parabéns, né? Então, eu vou pegar, aproveitar que elas vão dar parabéns e vou fazer um projeto de crowdfunding, de financiamento coletivo ou vaquinha coletiva, né? Que eu já dou aulas há muitos anos, dou uns 3, 4 aulas, 4 anos de aulas sobre financiamento coletivo, economia criativa, dentro da área de sustentabilidade. E eu falava muito dessas plataformas, né, como Juntos.você, Catarse, Kikante, Sharit, todas essas aí. E aí eu falei, bom, eu vou testar, né, já que eu dou aula sobre isso, eu preciso entender o que é isso, para poder falar, não, funciona, não funciona, né, só pega os casos aí gigantescos de bilhões de pessoas, Claro. né. E aí eu falei, bom, então eu vou criar um livro, né, vou fazer uma capa aqui, pedir para uma aluna lá de design, né, a Sofia Fragoso, falei, Sofia, faz uma capa para mim ainda, mocap, né, para a gente colocar lá, e vamos escrever esse livro aí, vamos tentar fazer esse livro para poder desenvolver e vender esse livro, né?
E aí peguei e comecei a escrever o livro e coloquei na plataforma. Na verdade, eu não tinha o livro escrito, eu só tinha as 100 ações mais sustentáveis. E comecei, né, todo mundo, parabéns pelos seus 40 anos, que isso, que aquilo. Aí eu falei, beleza, então, olha, você não quer dar um presente para mim e para você? Então você entra aí nesse negócio aí, e aí R$ 40 eu acho que era, você compra o livro antecipado, e aí quando ele estiver pronto eu te mando. E R$ 80 ainda você pode comprar o livro e doar um livro para uma escola pública estadual. Aí, beleza, né? Foi lá e aquela coisa, um mês de crowdfunding, o primeiro mês chegou num quarto do dinheiro. Eu falei, acho que dá tempo ainda, um quarto, né? No segundo mês chegou na metade. Eu falei, ai meu Deus, a metade, né? Tá quase chegando. E aí, ninguém sabia, mas tinha um terceiro mês, né? Eu falei, ai, tá acabando, gente, o final, segundo mês, Vamos lá, lá, vamos dar o vamos gás. lá, vamos dar o gás, todo mundo doando e não sei o que lá. Aí chegou nos 60%, eu falei, não vai dar, não vai sair o livro. Dá para sair, né? Mas não tinha a meta do dinheiro. E aí foi quando eu comecei a entrar no mundo corporativo, né? Comecei a mandar e-mail para os nossos vários colegas aí da área, que eu trabalhei durante 10, 15 anos nessa área, né? Quase 20 agora nessa área de sustentabilidade empresarial. E aí veio uma luz de uma colega que tinha tudo a ver com a empresa dela, que é a Klabin, e essa colega pegou e falou, a Karime, né, pegou e falou, Marcos, pode deixar, tem tudo a ver com a nossa empresa, com a nossa missão, vou dar o aporte final aí, e aí conseguimos sair. Aí, beleza. Aí, Daniel, foi, na verdade, um misto de alegria e desespero, né? Ainda não tinha ido atrás de vocês, e aí eu cheguei, putz, e agora? Eu preciso fazer o livro, né? Porque até então era só vender o livro, a capa, fazer esse oba-oba da comunicação, e aí foi sentar, né, o bumbum na cadeira, escrever, né? Tive todo um apoio aí na área de pesquisa e tudo mais, o investimento, tudo. E aí o livro era para sair no Dia da Terra, né? Que agora é em abril. E aí foi quando eu estava lá nos finalmente, encontrei vocês aí, mandei um e-mail e falei, e quem me indicou, inclusive, foi a CEO, né, lá da Kikante, que tudo isso foi pela Kikante, Candice. a Candice, né, com o livro dela, que foi a minha referência, e a Candice que indicou vocês, a Labrador, e a Kikante que foi a nossa plataforma, e eles deram muita ajuda nesse crowdfunding. E aí, quando eu entrei na Labrador, foi nossa senhora, né? Falei, ufa, agora a gente consegue pôr aí para rodar. E aí a gente teve que aumentar o prazo, né? Como é que é? A gente conta as pingas que toma e os tombos que leva, né, Daniel? Porque acho que como autor e estando aqui Isso. nessa página do Labrador, não é só glória, não é só amor, Não, tem é os isso mesmo. tombos, né? Por Tem isso que que eu acho. contar making off completo. Não é, então, né? Tem que Claro. contar toda essa parte que, assim, não é fácil, não é simples, né? A gente vai e volta, revisa, vai e volta, revisa. Tem a parte do dinheiro que tem que negociar, e vocês negociam com a gráfica e a gente fica torcendo lá. Então, tem todo esse processo, assim, que, para mim, que já trabalhei nessa área de comunicação, dentro das grandes empresas, para mim é muito fácil, né? Já imprimi muitos relatórios de sustentabilidade. Então eu entendia todo o processo, né? E eu acho assim, para quem não entende nada disso, né, de revisão, de gráfica, de ilustração, diagramação, meu Deus, como para mim assim foi suave com vocês, até por entender o processo, né? E eu sei o trampo que é isso. Quem não entende nada, que acha que é só lá, põe lá umas figurinhas lá e beleza, né? Escolhe a cor da capa, né? Não sabe o trampo que é ver o magenta que está errado, que é o CMYK, que a gráfica, que a prova, o prelo, enfim, toda coisa que eu estudei, né? Que eu vi nas agências, que eu trabalhei, então não sabe a dificuldade que é isso. E aí, para mim, nossa, foi uma tranquilidade. E aí a última parte, né, foi a estreia, né, Daniel, que acho que foi isso uma coisa maravilhosa aí, quem quiser dar uma olhada aí no meu YouTube, Marcos Nakagawa,
né? Quem quiser dar uma olhada aí no meu Facebook, no timeline, no O histórico. evento, né? O No evento, MASP. né? O Que evento no foi MASP foi maravilhoso. sensacional, Essa sensacional. parte também foi assim muito incrível, né? Que aí eu pensei e falei, bom, então vamos fazer um lançamento Tchananã, né? Aquele evento Realmente firma. foi um evento. Um evento firma, assim, que eu já trabalhei em tanta firma, já fiz tanto evento, agora, né, vamos usar esses conhecimentos para o livro, para divulgar. E aí eu falei, bom, então vamos ser bem marqueteiro e vamos pegar o dia do meio ambiente, né, que é em junho, e era bem a entrega do livro, o Daniel lá com a equipe dele, a Esther, todo mundo aí trabalhando fortemente para entregar, né? E eu falei, gente, olha, a entrega é dia tal. E aí eu liguei lá para a Carime, para o pessoal lá da equipe da Carime, lá na Clabin, falei, Tá gente, bem. olha, que tal se a gente pegar e fazer um lançamento no dia do meio ambiente, e aí eu chamo umas pessoas aí para estarem trabalhando, fazendo um debate, né, voluntariamente. E aí a gente chamou o Ismael Rocha, um professor, o Carlo, né, eles chamaram um consultor muito famoso aí da área, e foi uma mediação muito bacana. Ah, e o Fabiano Rangel, lá da Coca-Cola, Leão Coca-Cola, que é da presidente da Abraps, e daí teve um debate e depois o Verdade. lançamento do Não, livro. foi sensacional. E a Foi parte lindo, no foi. MASP, puxa vida. Então, e essa coisa do MASP foi muito legal, né? Que eles ligaram, a equipe lá da Carime, todo mundo falou: Ó, Marcos, a gente vai fazer lá na Eva Clabin, no Instituto, né? Que é mó chiquetoso, lá nos Jardins, né? Uma casa antiga, super. Aí ela falou: Olha, Marcos, não vai dar mais lá, né? Eu falei: Ah, tá bom, não tem problema, né? Aí eu falei: Ah, deve ser numa livraria, tá bom, né? Já saindo disso. Ela falou: Ah, então a gente tem um dos nossos parceiros que a gente apoia sempre, não sei o que lá. Ela falou: Ah, que bom, né? Vai ser em algum, sei lá o que, né? Aí ela falou: Ah, não, então vai ser lá no auditório do MASP. Deu: Oi? Como assim? Oi, peraí, tá ruim o telefone aqui, peraí. Né? Fiquei meio sem voz, assim, só imaginando encher aquele auditório, né? E até que encheu, né, Daniel? Quem teve Não, lá presente. foi super legal. Poxa vida, um baita de um evento. Marcos, deixa eu te perguntar uma coisa. O que é sustentabilidade exatamente? Entrando um pouquinho no livro mesmo, no conteúdo do livro. Isso, a sustentabilidade que eu falo aí é muito mais do que essa coisa ambiental que atualmente tem esse repertório, essa percepção das pessoas, né? Então, a sustentabilidade, que também, mais do que a sustentabilidade, agora tem o desenvolvimento sustentável, né? A sustentabilidade parece uma coisa estanque e o desenvolvimento sustentável é um processo, é um modelo de pensamento, né? Desde que lá na Grow Brundtland, né, o pessoal falou que a sustentabilidade é pensar nos dias atuais sem com isso detonar e acabar com os dias futuros, né, com as próximas gerações, né? Mas eu gosto muito do que o John Elkington coloca, já falou há 25 anos atrás, principalmente no modelo empresarial, e eu gosto muito aí que, mais do que o modelo empresarial, isso vira um mindset, um modelo mental, né? Que são as questões ambientais, sociais e econômicas, né? Um Então, se tripé. você tem o tripé da sustentabilidade, se você pega o modelo econômico, é exatamente o modelo que a gente tem hoje, que é o financeiro, né? Desde pequenininho, né? Seja de qualquer classe social, em qualquer local do país, para você ter alguma coisa, você precisa ter um dinheirinho e comprar essa coisa. E trabalhar para isso, para poder ganhar e aí comprar essa coisa. Então, sei lá, eu vou convidar você para. Eu adoro dar esse exemplo nas minhas aulas. Eu vou convidar você para ir para o cinema. Né? Ah, que cinema a gente vai, que shopping a gente vai. E aí a próxima pergunta, quanto que a gente vai pagar? Né? Quer pagar quanto? Né? Como tem uma propaganda aí muito bem. Né? Que a primeira pergunta é, quer pagar quanto? Né? De tudo. E aí, então, modelo econômico, financeiro, que a gente pequenininho, desde pequenininho é treinado para. Mas ninguém vai e pergunta, fala, vamos naquele shopping, que no telhado do shopping tem uma horta que é orgânica, que pega a compostagem dos alimentos.
né? Vamos de Uber Pool, vamos de metrô, vamos para ter menos pegadas ambientais, né? Vamos pensar em ir a pé, talvez, né? Ou vamos, sei lá, ou seja, você não tem um pensamento ambiental nas suas tomadas de decisão, né? E o social, né? Vamos naquele shopping que as pessoas pode qualquer um entrar no shopping, né? Não tem classe social, não tem dificuldade social, né? Vamos naquele shopping que as mulheres podem amamentar no meio do shopping, né? Vamos naquele shopping, enfim, vários shoppings aí que tem as diferenças sociais também atreladas, que apoia uma ONG, né? Que faz um projeto social e assim por diante. Então, o nosso modelo mental atual é muito financeiro, né? E o que talvez a gente tenha que agregar, e não é para ser dicotômico, dialético, né, diferenciado, ou que é exatamente o artigo que eu acabei de publicar lá na Isto É, né, Dinheiro, que é objetivos, a velha briga entre os objetivos econômicos versus os sociais, que é o que a gente está passando agora na pandemia e nas tomadas de decisões. E aí o livro traz exatamente isso, né? Essa linguagem técnica que eu acabei de colocar, esses conceitos mais cabeções que eu brinco com os meus alunos. Mas, professor, como é que eu faço isso no meu dia a dia? Né? Como que eu pego e tomo decisões ambientais, sociais e não só econômicas, ou também econômicas? E aí o livro traz exatamente pequenas atitudes ou ações para dias mais sustentáveis. E como é que a gente faz para saber, quando a gente está falando em sustentabilidade, a gente vê há algum tempo empresas trabalhando na direção, além de eventualmente fazerem realmente ações, elas agem no sentido de mostrar que estão fazendo ações e se vendem como empresas sustentáveis. Não é, obviamente, a minha área, mas eu entendo que ela faça um marketing, que ela divulgue isso, mas como é que a gente, nosso público consumidor, o leigo, faz para saber se aquela marca realmente é sustentável ou está fazendo uma açãozinha aqui, outra ali, né? Como eu vi outro dia, uma empresa absolutamente gigantesca fazendo marketing porque estava doando 50 milhões. Quer dizer, 50 milhões para aquela empresa era, desculpa, né? 50 reais para mim, né? Mais ou menos. Então, como é que a gente faz para descobrir quais são essas empresas? Muito legal. Esse daí é até um dos capítulos do livro, né? É uma das 101 ações mais sustentáveis, que é conheça as empresas que você consome, né? Então, aí é um conhecimento mais técnico, né? Com certeza, mas você pode entrar no site da empresa, você pode conhecer o relatório de sustentabilidade da empresa, você pode buscar mais informações dessas empresas, ir atrás muito desses conhecimentos da empresa para saber se efetivamente ela tem. Eu tenho uma atividade nas minhas aulas lá na SPM que é como é que é? Notícias da semana. Né? Então, eles pegam a notícia da semana, muito legal, e falam da empresa. Né? Atualmente, 2,5 bilhões de reais já foram doados para projetos dentro, segundo a Associação Brasileira de Captadores de Recursos. A mesma coisa que ano passado inteiro, parece, né? Exatamente, já foi 3,5 bilhões, foi em 2018, pelos investidores. Mas vai chegar nesse ponto daqui a pouco, né? Um banquinho só aí deu 1 bilhão de reais, e aí a gente estava. E aí o questionamento seu é exatamente esse, né? Nossa, deu 1 bilhão de reais, né? Aí meus alunos de ADM lá falaram, mas professor, o último trimestre dele de lucratividade, eu falei, sim, que bom que vocês já chegaram nessa consciência e conseguiram comparar isso, né? E aí, essas empresas sim têm esse trabalho, têm a responsabilidade social e as pessoas no dia a dia podem pesquisar, questionar, mandar um WhatsApp, mandar um Instagram, né? Tudo está sendo mapeado, abrir um debate, né, sobre as empresas. As empresas estão acompanhando todas as mídias sociais, elas têm robozinhos que ficam buscando em todas as mídias sociais os nomes dela positivamente e negativamente.
Ou seja, cada vez mais as empresas querem interagir e estão construindo com isso. Que bom que todas elas estão investindo 2 bilhões de reais, 2 bilhões e meio. Tomara que isso, como a sua pergunta colocou, né, seja e continue isso após a pandemia, que isso vai ser fundamental. Esse vai ser o nosso marco do investimento social privado, da responsabilidade social e do desenvolvimento sustentável. Muito legal. Um tema, você é palestrante, né, Marcos? Então, um dos temas que você fala, que eu achei muito interessante, é escolhendo o trabalho e estilo de vida. É o tema de uma das suas palestras. Fala um pouquinho sobre isso, quer dizer, você escolher o trabalho e estilo de vida é um ou sempre, ou você pode juntar o propósito com o trabalho. Às vezes não dá, então você tem que tocar a vida e depois buscar o propósito. Perfeito. Eu sempre, a gente convive muito, né, com gente nessa idade de 17, 20. Agora eu estou convivendo também, a SPM está me levando para algumas outras escolas de ensino médio, tem sido uma experiência fantástica. E o que é interessante é que muitas vezes o nosso modelo mental mais antigo, como eu e você, né, das nossas gerações X, Mais Y. antigo não, pera lá, cara. Desculpa, Poxa desculpa. vida, pô, Da década acabou desse comigo, pessoal. cara. Só porque eu sou da década de 60, Que isso, Daniel. Tá. finalzinho da década de 60. Então, Finalzinho, finalzinho. e aí a gente pega exatamente nesse processo, né? Que o modelo mental era para você ter um emprego, ter um trabalho e fazer toda a sua vida em torno de um emprego em forma de um labor, né? Então esse era o modelo mental aí da geração X, da geração Y, que diferente da baby boomer, daquela galera que veio para o Brasil, e estamos falando de Brasil, tiveram lá que roçar, tiveram que ir para as fábricas, tiveram que empreender, Sim. né? Igual seu pai empreendeu essas coisas lindas aí, né, da área de educação, na área de cultura. Né? E o que aconteceu? Aí agora, essa geração atual, não sei agora, pós-pandemia, a gente pode até repensar esse momento, a gente teve um poder de escolha. Né? A minha geração e a sua já, depois de ter trabalhado tudo, falar, não, agora eu vou ser empreendedor. Né? Agora eu vou ser professor, agora eu vou abrir a Labrador, vou ajudar os independentes, né? E fazer todo esse trabalho. Então, a gente cada vez mais está podendo escolher, né? Principalmente, obviamente, estamos falando aí de uma classe média alta, a classe baixa, tomara que aos poucos vá crescendo, né? A gente estava nesse movimento de trazer para o ensino superior e eles poderem escolher. Eu dei aula em algumas universidades de classe C e D, e assim, era muito legal que com o diploma na mão eles puderam escolher mais do que os pais deles que nunca tiveram o ensino Essa superior. possibilidade. Né? Então, realmente, você consegue escolher mais. E nesse momento que a gente vive, né, com esses alunos em transição aí do vestibular, né, que eu estou no ensino médio também, e agora no ensino superior, que eles vêm lá, ai, professor, mas eu não quero ser jornalista, publicitário, marqueteiro, eu não quero ser administrador, não quero pegar a empresa do meu pai para tocar. Eu falo, gente, vão modelando a sua vida para que isso seja uma parte da sua vida, né? Que isso não seja o principal da sua vida. Né? Então você pode, ao mesmo tempo, trabalhar na empresa do seu pai, trazer conceitos e propósitos que você acredita, e ser gestor de uma ONG voluntária e fazer um projeto voluntário de mobilização para catar cachorro na rua, né, para desenvolver comunicação para ONGs. Tem um aluno que teve uma aula aí de como é que chama? De greenwashing, e já postou, daí eu fui ver, o cara já está com uma página, ou seja, ele vai trabalhar no mercado e já tem uma página de conteúdo, né? Outro aluno já está escrevendo roteiros de séries, né? Se não fosse esse o labor dele, né, para ganhar o dinheirinho, pagar as contas lá na frente, que esse seja o hobby e depois vire o labor dele. Né? Então, essa galera, esse pessoal mais novo, né, e nós também, agora o pessoal da transição, está podendo escolher muito
esses tipos de processo, né? Talvez tenha lá que bater o cartão, passar lá aquela parte mais burocrata nas firmas, para poder depois, quando chegar à noite em casa ou no fim de semana, fazer aquilo com propósito. Né? O que não dá para fazer é não fazer nada e ficar na frente da televisão, do WhatsApp, só mandando e repostando besteira. Você dá aula para graduação, né? Então você pega realmente uma turma, uma outra geração, né? Sem brincadeira, obviamente, estamos falando de pessoas com 30 anos a menos do que eu. Às vezes a impressão que dá é que o pessoal só quer o propósito também. Quer dizer, tem que saber, tem que entender que existe em qualquer trabalho, ou durante a vida inteira, na verdade, né, nas várias dimensões da vida, a gente tem que, né, você fala, acho que também numa das palestras, né, você vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Então, quando leva tombo, né, a vida não é só aquela coisa glamourosa que as pessoas costumam colocar nas redes sociais, né, então, talvez fazer um balanceamento entre as duas coisas fosse mais interessante. Né? Exatamente. Lá na pós e no MBA a gente discute muito isso, né? Porque na pós e no MBA as pessoas estão nessa fase, né, de aprimoramento, de autoconhecimento, né? Geralmente já passaram aquela primeira fase da carreira, já estão nos seus 20 e poucos, 30 para 40 anos e aprimorando o conhecimento. No MBA executivo, o pessoal mais velho. E é muito interessante que é esse tipo de pensamento, né? E eles estão mais maduros para esse tipo de reconhecimento, e aí que eu ponho mais fogo ainda, falo, gente, vocês só estão ganhando dinheiro, já acumularam. Já dá para mexer. Já dá para mexer, né? Já dá para fazer um trabalho voluntário, já dá. E aí o pessoal fica nesse propósito, é muito legal, Daniel, muito legal. Eu estou muito feliz, assim, depois da minha escolha de sair das firmas e ir pro trabalho, aí acho que tem sido muito gratificante essa vida aí de professor. E palestrante, né? O que você acredita que mudará no mundo em termos de sustentabilidade após o advento do novo coronavírus? O mundo está mais limpo, as pessoas se conscientizarão, porque o mundo está mais limpo, né, na verdade. Eu vi uma foto que uma aldeia na Índia está conseguindo ver agora o Himalaia, mas não conseguia. Será que as pessoas vão se conscientizar mais ou elas vão voltar ao business as usual, assim que a crise passar? Muito legal. Esse questionamento eu também escrevi num artigo da Folha, né, que está online lá, que é exatamente isso, né? Que lá em Veneza, né, a natureza... Os golfinhos de Veneza. De Veneza, lá em Londres, os alces estão passeando nos parques, nas ruas, né? Então parece muito aqueles filmes de fim de mundo, né? Que os animais aparecem e começam... Então, o aprendizado é que a natureza se regenera naturalmente, né? 1/3 dos nossos recursos naturais já foram dispendidos graças a esse modelo que a gente tem de crescimento contínuo, né? Tem um vídeo rodando aí de um menino explicando muito bem sobre Gaia, que Gaia é um ser vivo, que os seres humanos são como se fossem o câncer, que já são 7 bilhões, que vão crescendo, né? Na verdade, a pandemia somos nós. Enfim, tem essas coisas catastróficas aí, que é bacana escutar também, óbvio, com toda a criticidade possível. Mas realmente as empresas, depois desses movimentos, né, as organizações, os governos vão ser questionados. Eu espero que a nossa massa crítica aí da classe média alta, não só da classe média alta, das bases que estão lá sofrendo com fome de novo, estão chegando na extrema pobreza por não ter comida, por estar lá passando, vivendo de novo de caridade, de novo de assistencialismo num movimento que a gente estava num crescimento de desenvolvimento, trazendo educação. Eu acho que vai ser um momento crítico da gente repensar esse nosso momento econômico, político e empresarial, né? As massas, espero que entendam que talvez a gente tenha que cobrar mais e não ser tão manipulado dos governos, das empresas, da mídia, e que as mídias sociais possam criticizar cada vez mais as empresas, questionando os produtos e serviços e publicidades que eles estão fazendo,
o governo, que a gente critique cada vez mais as ações e atitudes que eles estão fazendo e que a gente possa votar com mais consciência, levando isso em consideração, e que você consiga entender mais esses modelos orgânicos que constituem todos esses poderes, né? E que as ONGs sejam atendidas e entendidas como um poder da sociedade de mobilização, e os negócios de impacto possam trabalhar cada vez mais e ter mais investidor, que esses negócios de impacto socioambiental talvez sejam a grande solução para inserir o social ambiental no modelo econômico. Eu me empolgo demais, desculpa para falar desse Imagina, ainda bem que você se empolga, porque falando com o coração as pessoas entendem melhor, porque sabem que realmente é o que você pensa. A gente já vai se encaminhando para o final, Marcos, mas eu queria saber de você, apesar de ter visto isso ao vivo em cores, como é que foi ganhar o Prêmio Jabuti? Nossa, isso daí acho que foi uma das maiores realizações da minha vida. Eu até pedi para minha esposa, esqueci de trazer o jabutizinho aqui, vou ver se alguém traz aqui o jabuti. Eu não estou na editora, editora, senão eu traria. Eu também então, tenho um, né? O editor também ganha, então a gente tem se alguém já traz para mim o jabuti aqui para mostrar. Mas, assim, eu nunca tinha imaginado com o livro ganhar o jabuti. A ideia, desde o início do livro, fazer com que as pessoas tragam essas questões para o dia a dia mesmo. Eu acredito, eu faço, eu e Helena, que é a minha filha, a gente faz as dobraduras de jornais para colocar na lixeira todo sábado, né? A gente tem aqui a composteira, a gente tem tudo aqui. E aí eu falei, gente, a gente precisa trazer isso para as coisas do dia a dia, né? Então, e aí quando apareceu os top 10, assim, eu falei, nossa, top 10, né? Aliás, quando vocês falaram, Marcos, vamos participar lá do Jabuti? Eu falei, vamos, né? Até perguntei para minha esposa, a Fran, que é a minha assessora de imprensa, que é aí toda... tem todo esse processo aí, e aí ela pegou e falou, vamos ver, né? No mínimo a gente traz uma comunicaçãozinha aí para isso. Aí eu falei, beleza, então vamos lá, pessoal, que vocês precisam de informação, o pessoal aí da Labrador sempre muito orientando a gente, né, com esse conhecimento aí. E aí pronto, eu falei, beleza, né, vamos lá, fizemos um investimento, pagamos tudo. E aí, beleza. Daí eu lembro de uma notícia top 10, né? Top 10 Jabutina. Eu falei, nossa, top 10 já. Nossa, só de estar nos top 10 já, super, né? Aí depois, um mês depois, não foi, Daniel? Por aí, um mês, mais ou Um menos. mês depois, top 5, né? Eu falei, meu Deus do céu, top 5. Aqui o Jabutizinho, que bonito ele, gente, olha só, é um pedaço lindo de muita dedicação aí, nossa, né, Daniel? E de toda essa equipe linda, da minha equipe linda também, que a gente contratou aqui antes. E aí, na hora que chegou no top 5, falei, nossa senhora, né? E para quem não conhece, depois pode ver o vídeo, né? O Lázaro Ramos apresentando, aquelas coisas. Nossa, eu nunca imaginei, parecia um Oscar, assim, a minha Chiquérrimo, referência. né? Lá no Ibirapuera. No Ibirapuera, no auditório que eu vi a construção daquele lá, que a gente tinha um projeto social da TIM lá pela La Fábrica, e eu nunca imaginei que aquele auditório estaria lá. E na hora que anunciaram, né? E assim, era o Lázaro Ramos, né? Eu curto super o Lázaro Ramos também. E na hora que anunciaram, foi uma emoção, assim, que você treme todo, você se treme todo, né? Acho que você também, né, Daniel? Você já participou de outros, mas, enfim... O Labrador foi o nosso primeiro, da Contexto Então, você eu já ganhou vários, imaginei, para mas mim foi mesmo um assim, orgulho. cada um é Assim. emocionante. É emocionante, né? Pelo seu negócio, né? Pela sua empresa, tá ganhando aí o próprio Jabuti, né? E aí foi lá, na hora que eu pegava o Jabuti, ele tava tremendo, assim, eu falei, meu Deus, eu vou derrubar, segura. Vou quebrar o Jabuti. E foi muito emocionante mesmo, foi assim, Legal. E eu acho que, mais do que pessoalmente, né, para mim foi um marco, assim, eu fui ver, óbvio, nossa, tinha gente lá como Carvalhal, né, André Carvalhal, uma pessoa fantástica, Cristal Muniz, né, o pessoal todo, assim, dos top 5 aí, o pessoal tudo de primeira linha também, nessa bandeira do meio ambiente, da sustentabilidade.
eu acho que só de participar como top 5 e levar essa temática para todo mundo e dar visibilidade para as questões de sustentabilidade, acho que para mim foi o máximo e é o que a gente está tentando fazer cada vez mais, porque não é nem o Marcos, não é nem o livro, nem a Editora Labrador, é a causa, né? A causa pelo desenvolvimento sustentável, a causa que, por isso, eu criei e fui um dos fundadores da Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, que os meus amigos aí estão tocando, hoje eu só sou conselheiro, né? São as aulas que a SPM sempre me apoia, pelo Centro SPM de Desenvolvimento Socioambiental, né? Todos os vice-presidentes, o presidente, a Flávia, minha diretora direta, realmente todo mundo, assim, acho que eu falo com tanta paixão, né? Essa coisa assim de realmente acreditar nessa mudança, e eu sei que a mudança está acontecendo, porque eu vejo meus alunos no dia a dia me questionando, e não é só uma coisa de uma pessoa utópica, sonhadora, e eu sei que essa transformação a gente está fazendo com certeza. Marcos, planos para o segundo livro, e queria que, se você quiser deixar algum recado final também para o pessoal, inclusive os serviços, seus contatos, Legal, etc. ótimo. O segundo livro, eu ainda tenho que terminar meu doutorado, né? Então eu tenho uma qualificação aí pela frente. Ainda bem que eu tenho uma mentoria aí da Vanessa, sempre me ajudando. Né? Quando eu, às vezes, fico meio assim, falo, Vanessa, é assim mesmo? Ela fala, não, Marcos, é isso mesmo. Ufa, ainda bem, né? Não ouve tudo, viu? Não ouve tudo, principalmente na relação com a esposa. Não, Tal. isso daí ela Cuidado, também viu? me dá várias dicas aí, que é Ixi, importantíssimo. cuidado. Para quem não conhece, a Vanessa é a esposa do Daniel e que também tem ajudado aí a gente bastante no mundo acadêmico. E provavelmente depois de terminar esse doutorado, com certeza eu já estou coletando, né? O professor Royos lá da PUC fez até um exercício muito bacana e os alunos dele escreveram capítulos para o meu livro. Né? Então, no final do livro, eu sugiro que as pessoas mandem mais ações mais sustentáveis e a ideia é realmente chegar aí em 365 dias com ações mais sustentáveis. Né? Esse é um dos projetos aí para o próximo livro. E o outro projeto que logo mais já começamos a finalizar, em junho a gente lança, que são pílulas dos vídeos ligados a dias mais sustentáveis. Né? Então a gente está transformando as ações em 1 a 2 minutos. A Klabin é uma das patrocinadoras aí dessa ação. São 30 vídeos e logo mais aí no WhatsApp, Instagram, Facebook de todo mundo aí, trazendo as ações em vídeos de 1 minuto. E para o segundo semestre, eu estou começando a encher aí também a minha timeline no YouTube dos dias mais sustentáveis, né? Então a gente tem no Instagram, no Facebook e no YouTube uma página que é Dias Mais Sustentáveis. Ainda precisa colocar mais conteúdo. No Instagram e no Face tem conteúdo diário, mas no YouTube ainda a gente vai preencher. E, por enquanto, o que está preenchendo são as minhas redes sociais, né? Que no Instagram você pode procurar @profnaka, né? Naka com K, de Nakagawa, prof, sem o I, né? Prof, como todo mundo, os alunos chamam, prof. Prof Naka. No próprio LinkedIn, o LinkedIn tem postado também, YouTube, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, tenho postado diariamente notícias, eventos, atualizações aí dessa área, e também, quem quiser aí, a gente está sempre montando cursos lá na SPM e em outros lugares também. Tá bom. Marcos, muito obrigado por participar do LabraTalks, e a gente vai conversando, porque a gente está sempre em contato, né? Sempre um prazer estar em contato contigo, Marcos. Muito obrigado por esse convite, parabéns pela iniciativa, acho que a gente precisa de ações como essa, e vocês aí como um poço de cultura, como um poço de autores, realmente é muito louvável fazer e disponibilizar todo esse conhecimento. E dá para fazer isso porque os nossos autores, modéstia à parte, são excelentes. Tá? Então, que ótimo. A gente fica muito feliz com isso e faz com o maior prazer. E não esquecemos, né, Daniel, que o nosso livro aí está aberto Está na Amazon, o e-book, né? O e-book ele está sendo, mais acho que uma semaninha, ele está de graça na Amazon para quem quiser o livro digital, tá?
E quem quiser o livro físico, ele está sendo vendido, eu não lembro de cabeça quanto é, mas enfim, ele está sendo vendido na Amazon, mas é bem baratinho. Mais uma semaninha, então já vou começar a anunciar para todo Mais de uma mundo semana. aí. Beleza, Tá bom? Daniel. Obrigado, Valeu. viu? Tchau, Grande tchau. abraço, pessoal. Valeu, um grande abraço.